Bom dia. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Passado algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberiades. Então uma grande multidão seguia, porque todos tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. O povo estava seguindo Jesus, já tinham visto as curas, né? Vários enfermos que tinham sido curados por Jesus. Jesus agora ele vai para outra margem, o outro lado do mar da Galileia, e aquele povão, né, a multidão seguindo Jesus, seguindo porque tinha visto as curas, as libertações que Jesus tinha operado. Agora Jesus então pega um monte, ele senta ali, ele junto com seus discípulos, sentaram ali. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Eu sempre falo, gente, sobre a questão de algumas festas que nós adquirimos o hábito, o costume de comemorar, e geralmente nós mudamos, porque a Páscoa dos judeus, a festa dos judeus, é comemorada em virtude desde a época da saída do povo hebreus da escravidão do Egito. Só que a Páscoa deles, a Páscoa legítima, verdadeira, que é a origem, não existe coelho, não existe nada. Nós trouxemos isso para o nosso meio e hoje nós comemoramos a Páscoa e trouxemos um coelho que bota ovo, que bota o chocolate, ou seja, nós transformamos muita coisa em mentira. Procuramos mudar, permitimos mudar as coisas do Senhor, permitimos trazer o engano para o povo. Primeiro nós mudamos o Natal que deveria simbolizar o nascimento de Jesus Cristo. É isso, apesar de não saber a data exata quando ele nasceu, sabe se foi entre outubro e fevereiro, mas tudo bem que resolve se comemorar em dezembro, como nós fazemos. Só que hoje se comemora o Natal do comércio e o Natal do tal do Noel. É o Papai Noel, que nós sabemos a origem dele, de um deus nórdico, alguma coisa que eu já expliquei assim. Então, ou seja, nós permitimos roubar de Jesus. Nem o dia dele nós permitimos, nós passamos para outro. Nós permitimos porque o nosso ardiloso adversário cria essas situações e nós acompanhamos. Da mesma forma, uma festa que Deus tinha mandado comemorar em virtude da saída dos hebreus, nós comemoramos agora, trazemos um coelhinho, uma mentira para enganar as crianças, um coelho que bota ovo. Então o tempo todo nós estamos adulterando, concordando com o nosso adversário. Aí as pessoas falam, mas não tem nada a ver, é só criança. Não, é mentira. E o pai da mentira é o diabo. Estava próximo à festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Então aquela multidão estava seguindo Jesus ali, porque viu ele operando milagre, curando enfermos, tudo. Jesus então agora do outro lado, lá do mar da Galileia, ele sentado com seus discípulos ali, numa relva, no monte, ele pergunta então para os discípulos, vendo aquela multidão, né, já estava próximo à Páscoa, e o povo com fome ali, não tinha nada para comer, ele falou, vem cá, onde é que nós vamos arrumar alimento para todo este povo?
Mas ele perguntou exatamente para testar a fé dos discípulos, porque ele sabia o que ia fazer com a palavra disso. Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Filipe disse: olha, 200 denários não daria para comprar pão ali para todo esse povo. Denário era a moeda da época. Ele falou um valor grande. Seria não, valor X, né? 200 denários não daria, nem esse dia não daria para comprar pão para todo mundo. Não que eles tivessem 200 denários. Ele fez um valor aproximado do que seria necessário gastar para comprar alimento para todo aquele povo. Não, 200 denários, nem 200 denários não daria. Não seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço de pão. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que serve no meio de tanta gente? Aí o irmão de Pedro, né, o André, disse assim, falou: olha, tem um rapaz aqui que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos pequenos. Mas o que é isso no meio dessa multidão de pessoas? É o que nós temos. Então ele está apresentando o que eles têm em caixa, não tem mais nada. A única coisa que tem são 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei com que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram, e os homens em número de quase 5.000. Jesus falou, quando falou isso, Jesus falou: escuta, manda o povo se assentar. E assentaram, eles sentados, tudo ali na grama, onde tinha grama, uma relva ali, e tinha aproximadamente 5.000 homens. 5.000 homens. Então, nós acreditamos que deveria ter pelo menos umas 10.000 pessoas, levando em consideração que deveria ter mulheres, crianças ali também. Então, simplesmente vou dobrar, não vou nem triplicar, não. Fosse aproximadamente 10.000 pessoas. Só homens tinha 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, o repartiu entre os discípulos. E para os que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhi os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Tinha 5 pães, 2 peixes. Jesus falou: puta, manda todo mundo sentar. Aquela multidão sentar. Só homens tinha 5.000 pessoas. 5.000 homens. Jesus pega os pães, os peixes, apresenta a Deus e abençoa. Parte e dá aos discípulos para distribuir. Os discípulos começam a tirar daqueles distribuindo. Dando. Foi tirando um pedaço, entregando, tirando pedaços, entregando. Todas aquelas pessoas comeram. Só homens, 5.000 homens. Todos comeram. Se fartaram. E ainda sobrou. Sobrou, Jesus falou: não, recolhe tudo que é para não desperdiçar. Nada não pode se perder, não. Recolhe tudo. Eu tenho dito, eu tenho mostrado isso, e as minhas ovelhas têm visto isso. A bênção do Senhor, o maná do Senhor, ao contrário do que se apregoa por aí, a bênção da prosperidade, Deus vai lhe dar isso, vai dar aquilo, vai dar aquilo outro. Deus não vai fazer aparecer uma montanha de dinheiro para ninguém.
montanha de casas, carro, nada disso. Como que é o do Senhor, é o maná do Senhor. É o que nós temos, é suficiente. O que eles tinham ali? 5 pães e 2 peixes, foi o suficiente. Dá para os 5.000 pessoas comer. Sobra ainda. O que é o maná do Senhor? Nós ganhamos o salário. O nosso salário é o suficiente para nós pagarmos todas as nossas contas, nos alimentarmos, fazer o que nós precisarmos e ainda sobra ainda. Às vezes, antes, quando nós estávamos no mundo, ganhávamos muito. E não dava, vivíamos apertados, vivíamos em dívida, o dinheiro não dava. Quando viemos para a presença do Senhor, nós somos fiéis a Ele. O que acontece? Nós ganhamos R$1.000 por mês. Os R$1.000 dá para nós pagar aluguel, pagar água, pagar luz, fazer as compras do mês, ainda comprarmos alguma coisa a mais, nós estamos e ainda guardamos o dinheiro. Ainda sobra. Temos dinheiro o mês todo. Enquanto que alguém sem a bênção do Senhor, alguém que não é fiel ao Senhor, alguém que não serve o Senhor, ganha R$10.000. Às vezes não paga aluguel, tem casa para tudo, mas os 10.000 não dá para ele viver, vive em total aperto, com dívida. E às vezes tem bate na nossa porta e nós ainda temos ali 50, R$100 para emprestá-lo. Isso é a bênção do Senhor. Jesus poderia, se fosse ao contrário, Jesus poderia ter feito surgir uma montanha de pães ou uma montanha de peixes, mas ele não fez isso, mostrando para nós que o que nós temos é suficiente. Não é o que tem, 5 pães e 2 peixes, então toma, vai distribuindo. E foram distribuindo. Isso nós vemos não somente aqui com Jesus, como também no Antigo Testamento, na Antiga Lei. Nós temos 2 episódios, que eu me lembro agora rapidamente, que mostra isso. O primeiro, Elias, quando foi enviado para uma viúva lá em Sarepta para viver com ela lá, para ser sustentado por ela, esta viúva não tinha nada. Ela tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, estava catando ali uns gravetos, uma lenhazinha para fazer, que era a última refeição dela. Elias falou, não, em nome do Senhor eu digo, faz primeiro um bolo lá para mim, um bolinho, pediu água primeiro, faz primeiro um bolinho, depois faz para você e teu filho, porque o Senhor fala que durante 3 anos não vai chover, mas não vai faltar farinha nem azeite. E durante 3 anos não faltou farinha, não faltou azeite para ela. Ela não teve uma montanha, mas todo dia ela virava vazia, saiu o suficiente para eles comer. Todos os dias teve alimento para eles, durante 3 anos. Não se viu uma montanha de farinha nem de azeite. Também, Eliseu, quando aquela viúva de um profeta foi até ele clamar, o que ele fez? Ele simplesmente falou com ela, não, pega vasilhas emprestadas com seus vizinhos todos, vasilhas e mais vasilhas, e pega essas vasilhas, leva lá e pega da sua vasilha, o que você tem em casa? Só um pouquinho de azeite, então tá, pega desse azeite e vai virando essas vasilhas. E ela assim fez, entrou, fechou a porta e foi virando, encheu todas as vasilhas. Quando as vasilhas acabou, ela perguntou ao filho, traz mais vasilhas, os filhos acabaram. Então o azeite parou. Ela foi, procurou o profeta Eliseu e falou, não, vende o azeite, paga os credores e viva com o resto. Então, quando o povo anda pregando essa mentira da prosperidade, que Deus vai lhe dar isso, Deus vai lhe dar aquilo, é mentira. É uma pregação mentirosa. E eles não têm condição de firmar isso na palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra, como Jesus fez, ele simplesmente fez com que aqueles pães, aqueles peixes, fossem suficiente para mais de 5.000 homens, ou seja, quase 10.000 pessoas. Comeram e se fartaram de sobrar. Então, quando nós estamos com a bênção do Senhor, o que nós temos é o suficiente. Não precisamos estar em desespero buscando mais e mais. O que nós temos é o suficiente. É o suficiente para nós viver. E vivermos bem sobra. Eu falo isso, eu vivo isso. E se todos aqueles que buscam o Senhor vivem de acordo com a palavra de Deus, são fiéis ao Senhor também, vivem isso. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães
de cevada deixaram por aqueles que haviam comido. Ainda encheram ainda. 12 cestos. Aqueles 5 pãezinhos. 2 peixinhos. Alimentou mais de 5.000 homens. Todo mundo ficou farto. Ainda sobrou 12 cestos. Cheio. Jesus não recolhe. Não pode desperdiçar nada, não. O Senhor não gosta de desperdício. Não tem aqui sobrar água fora. Não faça isso. Não desperdice, porque o que nós temos foi o Senhor que nos deu. Nós não podemos desperdiçar, porque tem muita gente pelo mundo afora passando necessidades sérias. Nós não somos filhos de Deus se nós estamos pegando que aqui para nós sobrou, vamos jogar fora, vamos desperdiçar. Enquanto tem pessoas pelo mundo passando fora. E então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Quando eles viram aquilo, eles falaram: verdadeiramente, esse é aquele que deveria vir ao mundo. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levaram a força para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Depois de vir aquilo, Jesus percebeu porque o povo queria levantá-lo como rei físico de Israel. Jesus era rei, ele é rei, mas não rei físico de algum lugar. O povo, quando viu, o homem multiplica pães, ele dá alimento para o povo, ele cura enfermo, não é esse que é o nosso rei. Eles não entendiam a escritura, queriam levantar ele rei. Ele tem condição de vencer tudo, combater, trazer independência a Israel. Quando Jesus percebeu, Jesus novamente correu, Jesus fugiu, foi lá para o monte. Ele retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles. O mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, entre 5 e 6 quilômetros aproximado, 25 é a medida da época. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. Mas ele tranquilizou-os, dizendo: sou eu, não temais. Então eles de boa vontade o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia no qual se dirigiram. Jesus, fica sabendo que eles estavam, o povo queria levantá-lo como rei físico. Ele deixou todo mundo, correu, escondeu, foi lá para o monte, sozinho. Nem os discípulos foram com ele, foi sozinho. Os discípulos então entraram no barco para ir para o outro lado, lá para Cafarnaum. É noite, estão ali no mar Tiberiades, conhecido também com também o nome de Lago de Genezaré. Eles cruzando, Mar da Galileia também, eles cruzando aquilo ali, remando, quando eles estavam aproximadamente a 5, 6 quilômetros da terra, da estrada, da orla, né? A mar adentro ali, 5, 6 quilômetros, uma onda, né? O mar levanta-se uma tempestade e começa a bater firme sobre o barco deles. Por mais que eles remassem, não conseguiam sair do lugar. Naquela época não existia motor, eram no braço mesmo da mão. Por mais que eles remassem, não estava conseguindo nada. E eles preocupados, em meio desta tempestade, quando menos esperam, então vê Jesus andando sobre as águas. Ou seja, Jesus andou aproximadamente entre 5 a 6 quilômetros sobre as águas. Aí quando eles perceberam, viram Jesus, eles ficaram com medo, até imaginaram que poderia ser um fantasma. Jesus disse: não temas, não sou eu. Aí Jesus entrou no barco, foi bem recebido, e eles logo cruzaram e chegaram-se do outro lado. Então, muitas pessoas questionavam há quanto tempo ele andou sobre as águas, mais ou menos.
o tempo. Então nós sabemos que foi aproximadamente entre 5 e 6 quilômetros, né? O tempo que ele andou, que fala em torno de remado 20 e 35, de 25 a 30 estádios, que é a medida da aproximadamente isso. No dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar, que viram que ali não havia senão um barco e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido só. No outro dia, as pessoas viram e falaram que ali onde Jesus estava, né, do lado ali, só tinha um barco e Jesus não tinha entrado naquele barco. E o único barco que tinha saído eram os discípulos de Jesus, e eles tinham visto que Jesus não tinha ido com eles. E eles estão ali ainda vendo ainda somente o barco. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido o pão, após o Senhor haver dado graças. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Então aquele povo todo olhou quando percebeu que Jesus não estava mais ali, mas que tinha cruzado, estava do outro lado. Eles também apressadamente entraram nos seus barcos e cruzaram também ali o mar e foram ao outro lado, a Cafarnaum, ao encontro de Jesus. E chegando lá, assim que o povo chega, já olha para Jesus e pergunta, chama ele: Mestre, quando foi que o senhor chegou aqui? E mais ou menos assim, como foi que o senhor chegou? Que maneira o senhor veio? Como? Porque ele sabia que não vieram de barco. Ele não tinha entrado no barco. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque viste os sinais, mas porque comeste os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai colocou o seu selo sobre ele. Mestre, quando é que vocês chegaram? Nós não vimos vocês sair nem nada. Jesus falou: rapaz, vocês estão me procurando? Não porque vocês viram sinais que vocês acreditam, mas sim porque pelo que vocês comeram. Vocês comeram, se fartaram, é por isso. Então vocês têm que trabalhar, vocês têm que batalhar, não por causa do alimento que perece, mas o alimento que prevalece para a vida eterna. Assim também o povo. O povo tem lotado os templos, as igrejas denominacionais, em busca não de Jesus, mas em busca de uma bênção qualquer. Hoje os pregadores mentirosos, os enganadores, que são mestres na arte de enganar, na arte de atrair o povo, esses pregadores carismáticos, inteligentes, estes pregadores que são treinados e capacitados para enganar, ludibriar o povo. Então fica o tempo todo chamando o povo para a campanha de uma cura, campanha de libertação, campanha do milagre, milagre urgente, milagre mais urgente ainda. Esse tipo de shows e eventos. E o povo que está indo, não está indo em busca do Senhor, não vão em busca de Jesus. Eles estão lotando o templo, buscando prosperidade, buscando uma bênção essa ou bênção aquela, e não busca Jesus. É a mesma coisa que esses aqui. Jesus falou: vocês não tem que... Vocês estão procurando? Não é por sabendo quem eu sou, mas é porque vocês comeram, se alimentaram, se fartaram. Esse povo que tinha sido alimentado, Jesus tinha alimentado eles com 5 pães e 2 peixes. Eles viram um milagre. Então eles estavam buscando Jesus, não querem estar ao lado deles, porque ele vai estar nos alimentando sempre. Nós não temos que estar buscando Jesus porque ele vai nos dar uma prosperidade, vai nos curar disso ou daquilo. Mas nós temos que buscar o Senhor porque ele pode nos dar
pode, quer e vai nos dar vida eterna se nós o seguirmos. Seguimos a Ele, não as bênçãos dele. Seguimos a Ele. Ele tem vida eterna para todos. É o que Ele tem nos oferecer. Se nós formos fazer a vontade dele. É isso que tem que ser feito. Por isso Jesus deu essa resposta. Trabalhai não pelo alimento que perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai colocou o seu selo sobre ele. Jesus lhe asseverou. Não, então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhe asseverou: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então o que nós fazemos para realizar a obra de Deus? A obra de Deus é esta, que creia naquele que por Deus é enviado, ou seja, que creia em Jesus. A obra de Deus é crer em Jesus. Por esse motivo o desafiaram: que sinal poderás realizar para que o vejamos e creamos em ti? Que obra farás? Você vê a incredulidade do povo? Já tendo visto tanta coisa, tanta cura, tanto milagre, a multiplicação do pão, estavam com a barriga cheia de alimentado. E na pergunta: vem cá, você está querendo, então qual sinal você vai nos dar? Para que nós podemos crer em ti. Mas não tinha que pedir mais sinal. Eles falaram: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Eles lhe deu comer o pão do céu. Respondeu-lhe então Jesus: em verdade vos asseguro que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Eles falaram: não fala qual sinal você vai nos dar. Porque Moisés deu o pão do céu, no maná, quando o povo estava no deserto, durante os 40 anos, recebia o maná do céu, todos os dias comia. Jesus falou: rapaz, é verdade te digo, não foi Moisés que te deu, não. Que deu a eles o maná, não. Quem deu foi o Senhor, meu Pai. É Ele que deu o maná. É Ele que dá o verdadeiro alimento, o pão do céu. E o verdadeiro alimento, o pão que vem do céu, não foi aquele maná, não. É Jesus. Ele é o alimento. Mais na frente ele vai dizer: é porque o meu corpo é o pão. Aquele que não comer da minha carne ou beber do meu sangue não tem parte comigo. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, que é Jesus. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhe: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão. Aquele que vem a mim jamais vai ter fome, jamais vai ter sede, porque aquele que vem a Jesus alcança a vida eterna. E na vida eterna nós não temos fome, não temos sede, não temos nada. Nós vivemos nele. Eu sou o verdadeiro alimento. É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão preocupados em se alimentar com o meu pão ali, aquele. Mas eu sou o verdadeiro alimento. E aquele que é Espírito, então me dá desse alimento. Olha, aquele que vem a mim. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, este virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o excluirei. Falei: pai, mas vocês têm visto, vocês não acreditam em mim. Mas uma coisa é certa: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma abandonarei, de nenhuma maneira eu excluirei, de nenhuma maneira eu rejeitarei. Agora, por isso nós sabemos que aqueles que estão no Senhor, foi Deus que o deu. Ah, eu não creio, eu não sei. Não tem parte com o Senhor. E ele continua dizendo: pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus não veio para fazer a vontade dele. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Ele cumpriu, a palavra se cumpriu nele. E esta vontade do Pai, a qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Que eu não perca nenhum daqueles que me deu. Aqueles que realmente vão, o Senhor se entrega a Jesus, vive por ele. Jesus promete que não perderá nenhum. E eles no último dia será ressuscitado por Jesus. Deus ressuscitou Jesus.
Jesus ressuscitará todos os seus. De fato, é essa a vontade daquele que me enviou, a vontade de Deus, que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que vir a Jesus, buscar Jesus, não será rejeitado, mas terá vida eterna. Ressuscitará no e viverá por toda a eternidade. Nós temos que buscar não milagre, não a bênção, não a cura, mas nós devemos buscar Jesus, porque Jesus é vida. Ele nos dará vida por toda a eternidade. A vida está em Jesus. Aquele que não comer da carne, não beber no sangue, não tem parte com ele. Jesus veio para obedecer ao Pai, veio em obediência ao Pai. Nós também temos que seguir o seu exemplo, ser discípulo dele e viver em obediência a ele. Assim, Jesus tem vida eterna no Pai. Nós teremos vida eterna se nós obedecermos. É isso que nós temos que aprender a fazer. Parar de ficar ser buscadores de bênção. Parar de ficar procurando campanhas, sacrifício para receber essa ou aquela bênção. Mas aprender a buscar Jesus. Porque a resposta está nele. Nós lemos hoje, capítulo João, no João, capítulo 6, tem o versículo 40. Prosseguimos amanhã a partir do versículo 41. Leia, pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.